Vemos que uma menina de cabelos vermelhos está olhando pela janela e ela começa a ter alguns pensamentos estranhos sobre uma colegial que estava querendo jogar um jogo novo, mas que infelizmente teve sua história abreviada no mundo graças ao implacável Truck-kun. Essas lembranças estranhas são na verdade suas memórias de sua vida anterior, onde ela estava em sua 18ª primavera e estava pensando em jogar novamente o primeiro volume de um jogo pelo qual ela era obcecada, chamado Nosso Raio de Luz. Agora ela se encontra no corpo de uma princesa e imediatamente desmaia no chão, deixando os empregados em pânico correndo para buscar ajuda. Logo após isso, descobrimos que ela foi reencarnada no jogo como a malvada princesa Pride, filha da rainha do reino de Frisia, e que feliz ou infelizmente é o chefe final do jogo que ela tanto amava em sua vida anterior. Ela então nos explica que o papel de sua personagem é causar a ruína do reino em 10 anos, cometendo inúmeras atrocidades até que o protagonista coloque um fim em seu reinado de terror. Deitada em sua cama, ela recebe a visita de seu pai, o príncipe consorte Albert, que veio até ali para verificar como ela está, dizendo que sua mãe está preocupada com ela. Sua mãe se chama Rosa e é a líder mais poderosa do reino. Pride raramente a encontra, pois ela está sempre muito ocupada com suas funções como rainha, mas Pride sabe que na verdade há outro motivo. Nisso ela pergunta a seu pai sobre sua irmã mais nova, sabendo que sua irmã é a protagonista chamada Tiara. Albert se pergunta como ela descobriu isso e suspeita que ela possui o poder de precognição, o mesmo poder que Rosa possui. Por causa disso, ele começa a vê-la como uma legítima princesa herdeira, mas Pride sabe que não é assim que esse trecho do jogo deveria acontecer. Albert pede que ela descanse enquanto sai do quarto e Pride se lembra de que as pessoas do reino podem nascer com habilidades especiais. O poder de precognição é uma das habilidades mais valiosas, adequado para um monarca, e quem o possui é escolhido para suceder o trono. No jogo, sua personagem demonstra essa habilidade ao adivinhar corretamente que tem uma irmã, tornando-a uma sucessora digna do trono. No entanto, Pride sabe que a situação ali é diferente, pois ela sabe que como chefe final do jogo, será condenada e morrerá no final. Ela também sabe que há um final ruim, onde Tiara ou seu interesse amoroso morrem, mas não quer forçar esse desfecho, pois sabe que Tiara e seu amado são boas pessoas, enquanto sua personagem é completamente má. Nesse momento, ela se lembra de algo e rapidamente sai da cama perguntando às empregadas sobre seu pai. Elas dizem que ele saiu para reportar à rainha sobre o seu talento e ela abre a janela chamando por Albert enquanto se apoia no parapeito. As empregadas tentam impedi-la, mas ela diz para não interferirem. Pride avisa seu pai para não entrar na carruagem, dizendo que uma das rodas está quebrada e causará um acidente. Eis que de repente uma rajada de vento forte a faz cair, mas um servo segura ela no último instante, salvando-a. As criadas imediatamente abaixam as cabeças, implorando por perdão, o que faz Pride se lembrar que sua personagem costumava punir as empregadas até mesmo sentenciando-as à morte, e essas lembranças amargas a fazem chorar enquanto ela pede desculpas a todos, deixando todos que estão ali surpresos. Seu pai então entra no quarto perguntando o que fizeram a ela e tal, mas Pride assume a culpa e pede que não os puna. Mais tarde, seu pai diz que ela encontrará a Tiara em seu 6º aniversário e que precisará adotar um irmão mais novo para atuar como seu assistente. No dia seguinte, enquanto caminha pelo castelo, os empregados comentam como ela mudou, enquanto Pride pensa em negar tudo, pois não é nada parecida com a Pride do jogo. Ela reflete sobre como ambos os pais ainda estão vivos, pois no jogo eles deveriam ter ido de vala nesse ponto da história, e com isso em mente, ela acredita que pode mudar o rumo da história nesse mundo. Seu pai então a apresenta a Stale, seu irmão adotivo, o qual ela lembra que ele é um dos interesses amorosos do jogo e que a partir de agora ele será seu assistente. Stale tem a habilidade de teletransporte, mas usa algemas para suprimir esse poder, pois tentou fugir diversas vezes. Albert informa que Stale assinará um contrato de subordinação com ela no dia seguinte para que as algemas não sejam mais necessárias. Pride se lembra de como sua personagem enganou Stale para assinar um contrato de lealdade em vez de subordinação, dando-lhe controle absoluto sobre ele e tornando-o seu escravo. Isso a preocupa, fazendo-a pensar que não conseguirá mudar a história. À noite, ela vai ao quarto de Stale, perguntando se ele gostaria de ver sua mãe. Stale fica emocionado enquanto Pride mostra a chave das algemas que ela pegou secretamente da mesa de seu pai. Quando está prestes a remover as algemas, Stale diz que ele e sua mãe seriam punidos se ele fugisse do castelo. Stale explica que após o aviso oficial, teve apenas 2 semanas com sua mãe antes de ser enviado ao castelo. Ele menciona que chorou no dia da despedida, mas sente-se de alguma forma aliviado, pois ele sente que conseguiu se despedir apropriadamente. Ele teme que outra criança ocupe seu lugar caso ele escape, dizendo que não quer que ninguém sofra o mesmo destino, então ele prefere esquecer a mãe e servi-la. Pride pensa que Stay é um bom garoto e se lembra de como sua personagem o manipulou para matar sua própria mãe, o que a emociona. Ela então pede para ele dormir bem e sai do seu quarto. No dia seguinte, eles assinam um contrato e as algemas Stale são retiradas,
enquanto Albert o dá as boas-vindas à família. Stale diz a Pride que está ansioso para protegê-la, chamando-a de princesa. Pride pede que ele não seja tão formal, já que agora são família, mas o chanceler Gilbert aconselha que ele a trate formalmente na frente dos outros. Ele também elogia a Pride, dizendo que ela se tornou uma rainha digna por causa de sua habilidade de precognição. Pride então leva Stale para conhecer a biblioteca, dizendo que ele poderá usá-la como quiser. Mais tarde, ela o vê com alguns livros, mas ele cai repentinamente no chão, respirando com dificuldade. Conforme a cena evolui, descobrimos que Stale pegou um resfriado e começa a chorar ao lembrar de sua mãe. Pride percebe o quanto ele já sofreu e como ele trabalhou para aprender o modo de vida do castelo. Ela pensa em como sua personagem foi cruel com Stale e começa a chorar. Stale pergunta o que há de errado e Pride o abraça, pedindo desculpas por não poder ajudá-lo. Ela então promete a ele que nunca irá machucá-lo e que também quer fazer todas as pessoas do reino sorrirem. Ela então diz a Stale para dar um fim a ela caso em algum momento ela se torne uma rainha deplorável. Ela então acaba adormecendo no quarto dele enquanto Stale diz que irá protegê-la. Em uma cena do jogo, vemos que Stale está tentando mandar Pride de vala após ser forçado a atentar contra a vida de sua própria mãe. Pride o chama de tolo, dizendo que ele não pode matá-la, pois assinou o contrato de lealdade. Stale pergunta o que sua mãe fez para merecer isso, mas Pride responde que ela não fez nada e que só queria vê-lo fazer isso contra sua própria mãe por diversão. Stale deseja ir de arrasta com tudo que está vivendo, mas Pride o ordena a não tirar sua própria vida. Ele então cai de joelhos enquanto Pride ri e ele se determina a se vingar. De volta ao mundo real, Stale acorda dizendo que teve um sonho estranho, mas não consegue se lembrar do que era. Ao se preparar para sua próxima aula, ele percebe que trouxe o lenço de Pride consigo. Ele então se lembra do momento que compartilhou com ela e recorda quando sua mãe recebeu a notificação oficial. Sua mãe chorou ao recebê-la, dizendo que não precisava do dinheiro e implorou para que não levassem Stale. E antes deles se separarem, sua mãe exibiu uma expressão semelhante à que ele viu no rosto de Pride. Stale revela que ouviu falar sobre a atitude ingênua de Pride e por isso pensou que iria manipulá-la, sabendo que ela se tornaria rainha um dia. Com esse plano em mente, ele faria tudo que estivesse a seu alcance para se tornar um assistente ideal e um regente exemplar, acreditando que poderia mudar as leis do país caso conquistasse o apreço dela. Mas ele se lembra de como Pride lhe pediu para matá-la se ela se tornasse uma rainha deplorável e se pergunta o que ela tanto tem medo. Nesse momento, Pride vai até ele dizendo que quer lhe dar algo e pedindo que a acompanhe. Ele o leva até a Albert, que diz ter feito uma exceção para ele, entregando-lhe um envelope. Ao abrir, Stale descobre que é uma carta de sua mãe, que agora poderá trocar correspondências com ele, mencionando que está bem e que todos a tratam bem, desejando que tudo de melhor aconteça na vida dele. Stale então começa a chorar e Albert explica que isso foi feito a pedido de Pride. Ele também revela que a mãe de Stale receberá um valor fixo todo mês e que eles aceitarão uma carta dela a cada mês, mas Stale só poderá por sua vez enviar uma carta por ano para ela. Pride então a abraça, dizendo que todos o amam, e ele pensa no porquê de Pride ter tanto medo de se tornar uma rainha deplorável, já que ela é tão boa pessoa. E ele, vendo a pessoa maravilhosa que a nossa Protinha é, decide que irá protegê-la com sua própria vida, querendo retribuir o que ela fez por ele. E mais tarde, enquanto pensa no que escrever na carta, Stale ouve pessoas falando sobre o egoísmo de Pride. Ele olha para a janela, mas não consegue ver ou ouvir claramente, então usa sua habilidade de teletransporte e se esconde atrás de um arbusto para escutar melhor. Ele vê o chanceler Gilbert com um grupo de homens que começam a falar sobre ele, dizendo que ele é um plebeu que deveria se sentir envergonhado por Pride menosprezá-lo e assediá-lo ao tempo todo. Stale sabe que isso tudo é mentira e percebe que Gilbert está espalhando esses boatos para fazer com que questione a elegibilidade de Pride como sucessor ao trono. Ele então volta para o quarto planejando denunciá-lo aos seus novos pais, mas pensa que não acreditariam nele do jeito que está agora. Stale entende que precisa mais do que coragem, ele precisa ser mais astuto que todos e dessa forma conquistar ainda mais confiança do que o Gilbert possui. Ele irá se esforçar para melhorar e buscará se tornar alguém admirado por toda a nação, pois somente dessa forma ele poderá proteger Pride dos adultos podres que porventura possam tentar derrubá-la. Stale demonstra total lealdade a Pride e diz que não permitirá que ninguém além dela se torne rainha. Enquanto isso, Rosa conta a Tiara que ela encontrará Pride e Stale em sua festa de aniversário no dia seguinte e Tiara fica nervosa, pois não sabe se eles gostarão dela ou não. No dia seguinte, os nobres se reúnem para a celebração do aniversário de Tiara, aplaudindo enquanto Pride e Stale fazem sua entrada. Stale se apresenta a Rosa, dizendo
dizendo que é uma honra fazer parte da família, prometendo ajudar Pride como futuro regente, ganhando a admiração dos nobres. Albert e Tiara também entram e Pride se lembra de como Tiara deveria se unir aos interesses amorosos para derrotar sua personagem no jogo, servindo como uma única luz para o reino durante o governo de Pride. Os nobres comentam que Tiara se parece com Rosa e Pride começa a sentir ciúmes, já que nunca disseram isso sobre ela. Ela concorda com os comentários achando Tiara adorável, mas apesar do ciúme, ela decide que não vai atormentá-la. Albert apresenta Tiara aos irmãos e Pride está ansiosa para conhecê-la. Tiara está encantada em conhecê-la, chamando-a de irmã mais velha, e Pride a acha cativante, como esperado da protagonista carismática do jogo. Stale também se apresenta, dizendo que é uma honra ser seu irmão mais velho, mas Pride percebe que ele não está a chamando de princesa. Ele quer trabalhar com ela para apoiar a Pride e Tiara concorda. Os nobres ficam felizes ao ver isso, enquanto Pride percebe que Stale agiu para deixar claro ao país inteiro que ela é a futura rainha. Os irmãos então dão as mãos e Pride declara que protegerão o reino e seu povo, fazendo os nobres aplaudirem entusiasmados. Rosa diz a Pride para não se esquecer daquele momento, ressaltando que todos têm grandes expectativas nela. Rosa informa que a habilidade de precognição de Pride floresceu, reconhecendo-a como a próxima da linha de sucessão ao trono. Após isso, Gilbert vai até eles com aquele papo meloso de víbora, dizendo que ela conquistou o coração de todos. Ele elogiou a aparência de Tiara, lamentando que ela não tenha herdado a habilidade de precognição, pois poderia ser a futura rainha, mas Stale interrompe o meliante, questionando o que ele quis dizer com essa afirmação. Gilbert admite ter sido rude, observando que Stale mudou e agora parece ser da família real. Gilbert diz que adoraria conversar com ele sobre as origens plebeias de Stale, além de suas habilidades especiais, mas ele simplesmente respondeu que chegou tão longe graças a Pride e continuará servindo a ela com Tiara. O moleque simplesmente virou gigante perante ao Gilbert. Gilbert então pergunta a Pride sobre sua visão política do país e outras pessoas com habilidades semelhantes, mas Albert o interrompe, batendo em sua cabeça e o arrastando para longe. Pride pensa que Stale se assemelha ao Gilbert, o que o choca e o deixa em desespero, pois ele não gosta do chanceler. Rosa e Albert então conversam sobre Pride, notando como ela mudou após despertar suas habilidades. Rosa revela que tinha premonições ruins sobre Pride, mas essas visões desapareceram com as mudanças. Ela destaca que apenas um mês se passou desde que Stale se juntou à família, mas não consegue acreditar no quanto ele já está disposto a fazer por Pride. O comandante Roderick parabeniza Pride por ser reconhecida como a próxima sucessora ao trono, dizendo que ficou profundamente tocado por suas palavras. Ele menciona que deseja que ela conheça seu filho no futuro e Pride fica ansiosa para isso. Rosa comenta que o futuro de alguma forma mudou, mas Albert a tranquiliza, dizendo que Pride será uma grande rainha. Após o evento, Pride está do lado de fora, olhando para o céu, jurando que em 10 anos fará de tudo para servir ao reino e ao seu povo da melhor forma possível. A cena muda e vemos Stale treinando no jardim, mas ele fica embaraçado ao ouvir que se casará com Pride. Nesse universo, é comum que irmãos adotivos se casem, mas isso o faz perder a concentração. As garotas correm até ele e Tiara cuida de seus ferimentos. No jogo, Stale desenvolve sentimentos por Tiara e Pride se pergunta se isso também acontecerá nesse mundo. Ela reflete sobre como sua realidade já mudou tanto, mas decide testar algo para confirmar suas suspeitas. Ela então enfrenta o instrutor e consegue derrotá-lo com facilidade. Descobrimos que essa é a primeira vez que ela pega em uma espada, mas é capaz de dominar a autodefesa apenas observando. Ela percebe que possui habilidades trapaceiras, por assim dizer, que a tornam a chefe final desse jogo. Stale não consegue acreditar em sua força, achando que ele já não será mais necessário, mas Pride o incentiva, dizendo que ele um dia será muito mais forte do que ela. Stale então volta ao seu treinamento, mas após esse teste, Pride acredita que seu destino ainda é seguir a história do jogo. No entanto, ela espera poder passar seus dias com Stale e Tiara. Nisso, Pride vai observar os Cavaleiros Reais e é recebida pelo vice-capitão Clark, mas se pergunta por que o capitão não está presente. Ela é informada que o capitão foi chamado para um exercício militar conjunto com o país vizinho. Stale acha rude o capitão não estar presente na primeira observação de Pride, mas ela é compreensiva, dizendo ter certeza que os Cavaleiros são extraordinários mesmo na ausência dele. Pride observa o treinamento dos Cavaleiros e fica impressionada com suas habilidades, mas ela reflete sobre como sua personagem utilizava eles para cumprir suas ordens no jogo. Nesse momento, um cavaleiro chega correndo informando a Clark que o grupo do capitão foi atacado no caminho para outro país. Clark acha que é melhor colocar Pride em segurança primeiro, mas ela insiste em supervisionar a operação. Eles então vão para a sala de conferências, onde o capitão Roderick relata a situação. Stale nota que conseguem se comunicar graças às habilidades de um dos cavaleiros. Vemos que Roderick está cercado, mas ainda não houve baixas. Clark informa que enviaram reforços, mas levarão 30 minutos para chegar.
Roderick não tem certeza se conseguirão aguentar tanto tempo, pois já estão ficando sem munição. Contudo, Pride tem um plano. Ela revela que Stale pode teletransportar qualquer coisa com o peso do próprio corpo, desde que tenha as coordenadas, e pede que preparem suprimentos para enviar. Vemos Stale enviando os suprimentos e os homens de Roderick recuperam a moral. O capitão não acredita que Stale manteve essa habilidade em segredo tanto tempo, e um dos cavaleiros sugere que ele poderia lançar bombas nos inimigos. Roderick o repreende imediatamente, chamando de desrespeitoso. Stale diz que faria isso se Pride ordenasse, mas ela o proíbe. Clark pede desculpas pelo soldado e Pride reforça que a habilidade de Stale deve ser mantida em segredo. Ela não quer que ele seja usado para a guerra, mas que utilize seu poder para si mesmo e para proteger o que deseja. Um soldado relata que os reforços estão a 10 minutos de distância. Clark ordena que metade deles ajude Roderick, enquanto a outra metade apreenda os inimigos no penhasco. Roderick avisa para terem cuidado com o terreno, porque ele é muito instável. Isso faz Pride lembrar de algo do jogo, e ela avisa para ninguém subir no penhasco, dizendo ter tido uma premonição de que ele desmoronará. Usando sua autoridade como princesa herdeira, ela ordena que todos recuem. Os homens correm para transmitir a mensagem, mas Roderick está preso perto do penhasco, porque sua perna ficou presa em uma rocha ali que caiu sobre ela. Ele tenta cortar a própria perna, mas ele falha porque ele possui uma habilidade que anula cortes, que o torna imune a danos causados por espadas. Roderick acredita que esse será o fim, mas seu filho aparece, dizendo que ele é um péssimo pai e pedindo que sobreviva pela mãe. Roderick é cercado pelos inimigos e se prepara para lutar até o final. Pride acha que não pode fazer nada, mas de repente ela percebe um homem entre os inimigos. Os homens atacam Roderick e ele os enfrenta, até que eles percebem que armas de fogo funcionam contra ele, então começam a atirar. O filho de Roderick cai de joelhos, implorando para alguém salvá-lo, mas Pride o tranquiliza, dizendo que protegerá todos no reino. Ela ordena que Stale a teletransporte para o campo de batalha, mas ele acha isso muito perigoso. Ela o encoraja a acreditar nele, garantindo que ficará bem, e ele então a teletransporta. Os inimigos estão prestes a acabar com Roderick, mas são surpreendidos por tiros, enquanto Pride faz sua entrada. Ela pula do penhasco, dizendo para eles se prepararem, mas Roderick pede que ela vá embora. Pride afirma que ele é um de seus cidadãos e que é seu dever protegê-lo, enquanto avança contra os inimigos. Ela começa a derrotá-los, um após o outro, e Roderick não acredita que ela tenha apenas 11 anos. 3 homens atacam ao mesmo tempo, mas ela salta sobre eles, derrotando-os. Os homens então tentam recuar, mas ela pega uma arma, atirando contra eles, e eles a consideram um verdadeiro monstro. O penhasco então começa a desmoronar, mas Pride agarra o homem que havia notado antes. Ela diz a Roderick para segurá-lo, afirmando que todos morrerão se ele não usar sua habilidade, e o penhasco está prestes a desabar. Vemos então uma cena do jogo, onde o filho de Roderick observa enquanto seu pai é morto. Clark ordena aos cavaleiros que procurem sobreviventes, lamentando a morte de Roderick, mas a princesa zomba do capitão, dizendo que sua morte foi patética. Clark responde que Roderick sacrificou sua vida para ajudar os outros a escaparem, mas Pride acha que isso não importa, porque no final todo mundo foi de vala. Ela não se incomoda com as baixas, afirmando que pode sempre recrutar novos cavaleiros, e nomeia Clark como o novo capitão. O filho de Roderick sabe que Pride previu a tragédia, mas permitiu que todos morressem. Ele fica furioso, pensando em vingar a morte do pai, e sabendo que não poderá fazer nada como está, ele decide se tornar um cavaleiro como seu pai, cortando seu cabelo, e determina fazer justiça contra Pride. De volta ao mundo real, o penhasco desaba sobre Pride e Roderick, e todos começam a temer o pior. No entanto, uma formação rochosa estranha chama a atenção. A formação desmorona à medida que os outros cavaleiros chegam, e ambos saem vivos. Os cavaleiros ficam eufóricos ao ver o capitão que sobreviveu por ali, enquanto Pride ordena que coloquem os inimigos sob custódia antes de atender aos ferimentos de Roderick. Os cavaleiros perguntam quem ela é, e Roderick informa que ela é a princesa, surpreendendo a todos que estão ali. Na sala de conferências, eles recebem um relatório informando que não houve baixas, deixando todos felizes. No entanto, Stale percebe que enviou Pride ao campo de batalha sem poder protegê-la. Roderick pede que Pride volte imediatamente ao castelo, informando que a vanguarda chegou para escoltá-la de volta. Roderick diz que há muitas coisas que gostaria de discutir com ela e pede que agende uma reunião. Eles retornam ao castelo e Pride realiza uma reunião com os cavaleiros. Ela pede que eles falem abertamente, agradecendo por manterem sua participação em segredo. Roderick pergunta como ela sabia que o inimigo possuía uma habilidade especial, e ela afirma que foi devido ao seu poder de precognição, embora na verdade tenha sido por conta do seu conhecimento do jogo. Ele questiona que ela entrou sozinha na luta, dizendo que deveria ter alertado os outros cavaleiros antes de agir. Pride explica que eles não chegariam a tempo, e que devido às habilidades limitadas de Stale nesse momento, ela era a única que podia chegar à cena rapidamente. Roderick fica irritado, afirmando que ela não deveria ter entrado no campo de batalha, mesmo que ninguém pudesse salvá-lo.
aquilo. Ele insiste que ela deveria ter informado os cavaleiros e deixado tudo pra eles, mas Pride argumenta sobre o que poderia ter acontecido se ela não tivesse interferido. Roderick a interrompe, lembrando que os cavaleiros estão dispostos a dar suas vidas pelo país. Ele diz que suas ações quase desonraram os códigos dos cavaleiros e poderiam ter trazido desespero ao povo se ela tivesse ido de arrasta. Pride percebe que ele tem razão, sabendo que Roderick buscava uma morte honrosa, mas pensa no filho dele e como ele teria ficado triste caso o pai morresse. Roderick continua a discursar sobre o valor da vida dela, dizendo que ela é muito mais valiosa do que eles e por isso não deveria arriscar a vida por eles. Pride então exige silêncio, admitindo que ele está certo e que suas ações causaram problemas. No entanto, ela ressalta que não salvou apenas Roderick, mas também os cavaleiros que em breve estarão sob sua liderança. Ela afirma que esses cavaleiros salvarão mais pessoas no futuro, pois é dever deles proteger o povo diretamente. Pride dá uma lição sobre o valor da vida dos cavaleiros, pedindo que deixem de lado essa ideia de uma morte honrosa e pensem em salvar seus compatriotas. Ela diz a Roderick que ele não entende o valor de sua própria vida, mencionando as pessoas ao seu redor que se dedicam a ele. Mesmo que ele fosse apenas um soldado comum, ela teria feito o mesmo. Pride quer salvar as pessoas sempre que puder, lembrando de sua posição como a primeira princesa, vivendo pelo bem de seu povo e afirmando que não permitirá mortes desnecessárias. Ela sabe que causou problemas aos cavaleiros e pede desculpas sinceras. Clark intervém, dizendo que não aprova a família real se envolvendo no incidente, mas agradece por ela ter salvado os cavaleiros. Ele se curva e agradece por salvar Roderick, sabendo que ele teria ido de arrasta sem sua ajuda. Os outros cavaleiros seguem Clark, agradecendo a Pride por salvar seu capitão. Nisso, o filho de Roderick se aproxima e também agradece por salvar seu pai. O menino revela que possui uma habilidade especial, mas acha que ela é insignificante e desistiu de se tornar um cavaleiro. No entanto, ao ver a vida de seu pai em risco, ele se arrependeu de não poder fazer nada e decide treinar ainda mais. Ele começa a chorar e pergunta a Pride se pode ser um cavaleiro como seu pai. Pride responde que ele pode, dizendo que ele tem seu apoio, pois possui a bondade de chorar pela família e o desejo de se tornar mais forte. Ela pede que ele proteja todos quando se tornar um cavaleiro e ele promete proteger com sua própria vida. Pride pergunta seu nome e ele revela que seu nome é Arthur. Ela fica surpresa ao ouvir isso, percebendo que ele é um interesse amoroso no jogo. Pride se lembra que Arthur é o capitão dos cavaleiros e o único com habilidades para superar sua personagem. Ela então diz a Arthur que previu seu futuro e que ele certamente será um cavaleiro honrado. Contudo, Pride se lembra de como sua personagem era malvada no jogo e ordena que ele a mate se ela se tornar uma inimiga do reino. Roderick, emocionado, começa a chorar, agradecendo a Pride por salvar sua vida. Ele diz estar feliz por ver todos novamente e por ouvir seu filho declarar que quer se tornar um cavaleiro, afirmando que está grato por estar vivo. Pride também está feliz por ele ter sobrevivido, mas Arthur reflete sobre o que ela acabou de dizer, se perguntando por que ela falou aquelas palavras. Ele decide que vai proteger Pride mesmo que o mundo inteiro se volte contra ela, determinado a garantir que ela não siga o caminho errado. Arthur pretende eliminar qualquer um que fique no caminho dela, e mesmo que ela comece a se perder, ele fará de tudo para salvá-la. E aí, você está gostando dessa história e quer a continuação? Deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 para que eu traga ela para você.